Agricultura BR começa falando sobre o mercado internacional da soja, porque hoje muita coisa poderia acontecer e influenciar o mercado nesta segunda-feira, nesta semana que no Brasil é mais curta, que é feriado, inclusive nessa segunda-feira nos Estados Unidos, mas é um feriado que é um feriado bancário, atinge quase todo mundo, mas as bolsas estão negociando. Então, Chicago, Nova York, por exemplo, estão todas em negociação. Mas que fatores são esses? Primeiro, uma expectativa de uma alta para o dólar index, coisa que não aconteceu. Então, se o dólar index tivesse subido, era pior em relação aos negócios com soja em Chicago. Um outro fator que influenciava os negócios era uma recuperação para o valor do petróleo nesta segunda-feira. Há uma alta expressiva para os negócios com petróleo nos Estados Unidos hoje, que traziam os negócios com uma alta entre 1,60% até 1,75% para o barril de petróleo negociado em Nova York. Então, são informações positivas para o mercado que influenciam diretamente o que acontece no mercado de soja, principalmente em Chicago. O outro é um certo compasso de espera em relação à quarta-feira. Quarta-feira tem um relatório de oferta e demanda a ser divulgado, que pode trazer a confirmação de ampliação na expectativa de safra nos Estados Unidos. Ela foi estimada pela última vez pelo órgão norte-americano em 114 milhões de toneladas, um pouco mais do que isso, e algumas empresas privadas respeitadas dos Estados Unidos estão indicando 117 milhões de toneladas e alguns operadores de mercado esperam por isso. Então, são alguns fatores que influenciam o mercado. Na última semana, havia uma situação diferente, porque tudo isso que eu estou dizendo, o que acontecia com soja nos Estados Unidos, principalmente em relação a um certo recuo que tivemos durante alguns dias na semana, e o dólar, que aqui no Brasil caía, e caía forte, principalmente no fechamento da semana, influenciava os negócios no Brasil. Nós vamos ver o que aconteceu então com soja, valor médio da soja em todo o país, nos 10 principais estados produtores, comparando com o que aconteceu com o dólar. É o que nós mostramos agora. Esse gráfico mostra muito claramente o movimento dentro do Brasil em relação ao dólar e à soja. Observe que no dia 3 de outubro, portanto, na última segunda-feira passada, nós tínhamos a soja com valor médio de R$ 73,50 por saca de 60 quilos e o dólar a R$ 3,21. Já na terça-feira, observe que sobem os elementos. Isso mostra muito claramente a influência do dólar. R$ 3,25 era o valor do dólar no Brasil, enquanto que a soja chegou a R$ 73,90 por saca de 60 quilos. No dia 5, quarta-feira, o dólar recuava e com isso puxava a soja para baixo. R$ 73,50 o valor da soja negociado no valor médio no Brasil, enquanto que o dólar vinha para R$ 3,22. R$ 3,22 era o valor que nós tínhamos também na quinta-feira, enquanto que soja recuava para R$ 73,35, enquanto que sexta-feira também mantinha a casa de R$ 3,22, com soja vindo para R$ 73,25. Então, são alguns fatores, esse é o fator dólar atuando sobre soja no valor médio no Brasil. Mas esse não foi o único fator. É claro que quando nós falamos de soja, e por isso que eu comecei falando sobre soja em Chicago, isso também trazia impacto sobre os negócios no país. Vamos ver agora o contrato de mais curto prazo e também o contrato de janeiro para a soja negociado na Bolsa de Chicago, e você vai observar alguns fatores que acabam influenciando, principalmente a quinta e a sexta-feira, quando nós tínhamos o dólar mais fraco no Brasil e o que acontecia com a soja negociada em Chicago. Então, observe aqui, próximo gráfico, mostrando a soja na Bolsa norte-americana. Segunda-feira tinha um preço de R$ 9,73, recuava na terça-feira para R$ 9,65. Então, aqui no Brasil, o que foi determinante para a alta de terça-feira foi o dólar. É por isso que é importante ver o que acontece com os dois elementos, tanto com soja em Chicago quanto o dólar. Na quarta-feira caía mais um pouco, vinha para 9,55. Na quinta-feira subia para 9,58, subia pouco, e na sexta-feira voltava a 9,55. Então, se eu tinha um dólar fraco no Brasil nessas datas, em especial quarta, quinta e sexta-feira com recuo, nós tínhamos negócios em Chicago com soja que, apesar de uma certa alta na quinta-feira, não era o suficiente para recuperar valores que caíram por conta do dólar no Brasil. Vamos ver agora o contrato de janeiro, é a próxima atração aqui. Nós temos aqui o que aconteceu com o contrato de janeiro em Chicago, é a mesma situação,
Segunda-feira tinha um valor de 9,79, enquanto que terça-feira caía 10 centes de dólar, caía bastante, caía para 9,69. Fica muito claro que o preço no Brasil na soja, pelo menos negociação no mercado físico, na média nacional ou mesmo no Porto de Paranaguá, o que determinou foi o dólar. Quarta-feira caía para 9,62, quinta-feira esboçava alguma reação, mas continuava com valor baixo na casa de 9,62. Assim encerravam os negócios com soja na Bolsa de Chicago na última semana. Então você viu aqui no Agricultura BR um comparativo, o que aconteceu, o que influenciou mais, impactou os preços praticados no Brasil nesta última semana, tanto o dólar quanto os contratos de soja em Chicago. Foi muito determinante o dólar perdendo valor no país.